É, muito bom dia a todos. O Senhor continue abençoando grandiosamente nesta formosa manhã de domingo, que Ele nos permite glorificá-lo, louvar o seu nome quando nos levantamos e dizer graças a Deus por mais um dia que estou vivo, mais um dia que eu posso colocar um grãozinho de areia na tua obra. E começamos dando louvor, dando alabanças a Ele, glórias a Ele, porque nos permite respirar, abrir os olhos e olhar mais um dia mais próximo desse glorioso evento da ressurreição, porque lembrem-se de que depois desta preparação, a próxima coisa, certamente, a grande manifestação nesse tempo de aperto, supostamente isso porque tem eventos que vão estar acontecendo, mas esse bem marcado evento dessa manifestação grande já é algo mais além do humano, ou seja, desta dimensão é a ressurreição, onde se abre essa sexta dimensão e veremos novamente no meio nosso aqueles que se foram partiram e diremos, mas se somente deram uma voltinha, um tempinho curto que foram dar e já estáis aqui de volta, mas agora nós não vamos nos separar, agora é por toda a eternidade que estaremos juntos. E este evento ou acontecimento está por acontecer. Agora lembre-se de que há um evento aí que acontece antes, tem um acontecimento antes, e aqui o irmão Branham e esse anjo desceram. Ele fala em alguns lugares que em teofania podem estar aí, nesse lugar, em teofania, ou seja, que tudo isso também é um entrelaçamento, e podem estar aqui, porque vejam, uma coisa é ver dessa sexta dimensão, a dimensão que está a 12 pés, que está aí pertinho, grudada aí, e olhar. E outra coisa é estar no meio do povo nessa teofania, porque, olhem, ele sentiu a mão de Hope, de esperança, tocando nas suas costas, ou no seu ombro. Fica tranquilo, fica calmo. Ele sentiu isso. Agora, pode estar no meio do povo e ninguém perceber. E está aí do ladinho da pessoa e você sente isso, que está aí do lado. E está nos cuidando. Lembre-se que o anjo de Jeová acampa ao derredor dos que o temem e os defende. Ora, se acampa ao redor, não pode ser lá em cima, tem que ser aqui. Tem que estar aqui perto da gente, nos cuidando, nos guardando e guiando os nossos passos. E quanto menos você imagina, está aí. Ah, eu sei que tu estás aí. E anda junto com a gente o tempo todo. Algumas vezes entristecemos ele quando estamos aí, se distancia um pouquinho, mas tenta mantê-lo do lado, Agora, esses eventos, quando aconteçam, vejam o maior, logo em seguida, o maior em escala, vem esse, que é a ressurreição. E depois, já a transformação de cada um de nós. Agora estamos em um tempo onde Deus, através da sua palavra, está realizando essa obra em cada filho e filha de Deus, e a própria palavra é quem produz a separação nos grupos de igreja, de congregação. Diz o irmão Branham que existem 3 grupos. Eu trouxe aqui a mala porque eu iria gravar ontem, certamente trouxe a mala. Ia gravar ontem de madrugada para hoje porque fosse um pouquinho longo, mas eu disse, mas nós vamos pôr assim em segmentos, vamos dizer assim, em partes, porque para fazer um estudo disso que vai se falar, um pouquinho disso agora, vai tomar um estudo, eu chegaria a pensar, então eu falo de lá, pensei assim, logo em seguida, mas como eu tenho contato aí com os irmãos, um pouquinho de contato, porque com alguns eu tenho, e com a maior parte não, mesmo que tenhamos o contato igualzinho lá, mas isto aqui tem que aproveitar. Quando a gente possa, ou quando podemos, aproveitamos, porque depois, olhem, chegará um momento onde esconde esse ministério. Porque ele diz que tudo acontece aí dentro e não se vê o que está acontecendo. E aqui é visto, se vê.
estou com o celular na mão, busco na maleta, tiro o livro, se vê a forma, o jeito de fazer isso, mas isso não pode ser imitado. Portanto, ou seja, isso não pode ser imitado. O que aconteceria lá dentro, onde entram com uma certa doença e saem, são curados. Mas como? Muitos podem imitar isto, porque é algo visível que é visto. E muitos fizeram isso e estão fazendo. Ler, ter estudos e tudo isso, vê? Isso imitam isso. Por quê? Porque ele diz que a segunda vinda do Senhor não pode se dizer nada, porque senão imitariam. E como é que tu vais imitar a segunda vinda? Imitariam a segunda vinda. Agora, não podes imitar um corpo glorificado, isso jamais pode ser feito. Não pode a pessoa imitar isso, mas sim pode imitar um corpo humano desta dimensão. Isso sim. Agora, para que não imitem, então tudo acontece aí dentro ou lá dentro. Olha, a primeira e segunda etapa imitaram ela. Houve sensações, todo mundo com sensações depois, mas vejam, agora a terceira etapa, essa parte e essa etapa não. Até mesmo o que se está dando a conhecer também não podem imitá-lo, porque não sabem como encaixar ou montar cada peça do quebra-cabeça, cada palavra no seu devido lugar. Então, o que fazem é tentando encaixar, colocam a vaca lá em cima da árvore e não colocam ela direito, porque não sabem como encaixar cada palavra. E até mesmo diz o irmão Brana que nós lemos isso que na mensagem de hoje, onde ele diz que muitos nem perceberão que isso são os trovões, porque é tão simples a forma, a maneira em que Deus iria cumprir, que podia passar em branco se não vigiássemos. Por isso diz, se não vigiar, passará em branco, despercebido. Agora, para passar em branco algo assim é porque tem que ser algo normal, comum do povo. Não pode ser algo, uma coisa que esteja fora da mente humana daqui, que a pessoa não possa ver, olhar e que não passe em branco para ela. Isto é algo muito, muito divino, muito glorioso. Isso é isso aí. Mas como é algo normal, comum, isso é o que faz com que muitas vezes faz com que tropeçar. E sempre é o verbo, faz tropeçar. Agora, olha, deixa eu ver aqui por aqui. Passa-me. O doutor José pegou a maleta. Tem um lugar onde ele diz... É como se fala, eu vim brindado, preparado. Tem um lugar aqui onde eu ponho alguns extratos assim, com folhetinhos, marcadores, onde ele nos diz aqui na era messiânica, olhem nessa mensagem, era messiânica. Talvez no fim de tudo, quando já no final da última etapa estejamos, isso foi em 70 e pouco. Lembre-se que durante esse tempo, pois, Deus estava mostrando aí o que seria ou aconteceria neste tempo final. Isso aqui foi em 78. E ele pensava que em 77 tudo iria finalizar, terminar. E aqui fala de uma última etapa, que é a etapa onde depois em 2000 diz que estamos entrando na última etapa, em 2000. Agora veja como é que Deus vai lhe dando mais luz ao mensageiro. Vai passo a passo. Agora ele diz, talvez no final de tudo, quando já no fim da última etapa estejamos, talvez quando estiver terminado, talvez tenhamos alguma mensagem onde reunamos ou juntamos todas as coisas que Deus nos esteve dando, toda a revelação que Deus nos deu, ou nos tem dado, ou nos esteve dando em cada uma dessas etapas ou fases. E depois mostraremos também como é que Deus obrou, trabalhou em cada uma dessas etapas, e como é que se comportou o povo, E depois também, por um outro lado, mostraremos também como é que o diabo tentou enganar os escolhidos, como é que o diabo tentou destruir os escolhidos, como é que o diabo foi se movendo, e talvez possamos mostrar até as personagens que o diabo utilizou, e também possamos mostrar as personagens que Deus utilizou para a bênção de todo o povo de Deus. E aí já está falando
dos dias de Ananias e Safira. Agora diz mostrar os personagens, o irmão Branham, nisso que ele falou, porém nomes, vou nomear nomes. E diz que pessoas bem próximos dele iriam traí-lo. Agora, ele disse que os dias de Ananias e Safira iriam se repetir. E olhem, a palavra é que se tem encarregado de tudo isso. Talvez tivesse que expor nomes. Olha, nem tem que se fazer isso até agora. Mesmo que ele deixou aí escritos nomes, mas olhem, isso nem fez falta, não faz falta. E alguns ficam todos nervosinhos, ficam nervosos. Isso está escrito aí. É a própria palavra a que faz a obra. E aí é que se sabe de que grupo a pessoa é. Agora, olhem, tem um lugar, eu estava buscando essa parte porque isso aqui tem tantos pontos que aí a pessoa capta o que é, o que viu, o que vai vindo ou chegando, como ontem pela manhã, ontem no sábado pela madrugada. A gente conseguiu gravar isso para que eu não esquecesse ou passasse. Podemos dizer isso hoje, o que passou à noite na madrugada, indo para sábado. O que é o filho semente, a palavra semente. O que é o filho semente, palavra. Vamos deixar isso aí quietinho um momento. A parte do tempo onde estamos, onde se está pela palavra falada, dando a conhecer e dando a palavra mostrando de que grupo a pessoa é, porque tem 3 grupos em cada congregação, diz o irmão Branham. Agora, para segregar, separar, vem o anjo, os ceifadores, para realizar essa obra. E até que chega assim no ponto onde o grupo fica, como ele falou, agora me deu uma igreja, agora essa igreja é a igreja que não tem nenhum desses outros grupos. Chega um ponto onde é a pura igreja, a igreja pura, onde não pode entrar incredulidade, dúvida, onde não pode levantar-se um domingo, a pessoa levantando-se domingo aí, vamos ver o que é que ele vai fazer hoje, o que é que ele vai vir hoje com... diz e Paulo, aconteceu isso, esses aí são os leve trás. Todos esses têm que ir embora de alguma forma. Alguma coisa vai acontecer que eles vão embora. Vão tropeçar com alguma coisa e vão terminar indo embora. Olha só, mas esse vem para dividir. Não, é para o que são os anjos ceifadores. Isso está falado isso. Isso não é de se estranhar pelos sinais. Isso é o que se dão conta pelos sinais, que isso é o que está acontecendo. Vem para realizar a segregação, a separação entre o que é certo e o que é errado, e ninguém pode fazer isso a não ser o anjo. Esse é o anjo do pacto, quem realiza, faz essa obra. Mas é a palavra, não é o instrumento, é a palavra. Agora, para que você se identifique com o grupo onde você está, então você tem que ver o que você está fazendo. Porque alguns dizem que, não, eu não pertenço a essa igreja de Porto Rico. Alguns até já falaram isso, dizem que isso é uma seita ou são uma seita, dizem que o que eles têm são os princípios de Jesus Cristo e tudo isso. Mas sabem de uma coisa? Então tem que cumprir tudo, porque tem que ir para batizar e buscar e evangelizar no nome do Senhor Jesus Cristo, porque senão não pode estar cumprindo a dispensação da graça. E se os princípios são a fundamentação, que é Jesus Cristo, que é a base, o batismo, Santa Ceia, lavatórios de pés, então por que não fazem isso? Então, se não fazem ou fizerem isso e nem tampouco estão na pedra angular, então onde é que estão? É por isso que diz, eu não vos conheço, não sei de onde são. Ou cumprem isso, a graça inteira, cumprem ela, ou estão na pedra angular, ou estão fora, do lado de fora. Agora, isso foi o que Jesus disse. Jesus ou Paulo? Foi Paulo quem falou isso? Que disse, isso está em Gálatas 5:1. Diz, estai, pois, firmes, a liberdade com que Cristo nos fez livres, e não estejais outra vez sujeitos ao jugo de escravidão. Eis aqui eu, Paulo, digo que se vos circuncidais, de nada Cristo vos aproveitará. E outra vez testifico a todo homem que se circuncidar está obrigado a guardar toda a lei, se circuncidar. Ou seja, que durante aquele tempo, aqueles que se circuncidavam, então, pelo outro lado, não cumpriam toda a lei. Então, se tu dizes que és obrigatório isso, pois então tu tens que cumprir toda a lei. Senão tu estás abolindo, invalidando.
Vê? Porque de que vale fazer uma coisa para justificar a incredulidade? Porque não criam, então não criam em Paulo nem no que ele estava fazendo. E assim é neste tempo também. Ou cumpre a graça, então, porque tu tens o fundamento, tu dizes que são os princípios de Jesus Cristo, então tu tens que cumprir todos os princípios dele, que diz, ide bautizai no nome de Jesus Cristo, aquele que crê e for batizado, tudo isso tem que se estar cumprindo. E Santa Ceia, tudo isso. Todas essas coisas. E aí tem-se que identificar com a dispensação da graça. Olha como é o negar o Espírito Santo hoje. O que acontece? Olhem, ele diz, falando desse filho, porque vejam vocês, aí quando ele fala, e também possamos mostrar os personagens que Deus usou para a bênção de todo o povo de Deus. Agora, esse é um ponto à parte, quando ele diz, e a pregar o dia de vingança do nosso Deus. Tem um lugar aqui, ponto parágrafo, tem um local aqui, o poder de Deus para transformar. Este é o tema de hoje, o poder de transformação. E o irmão Brana pregou esta mensagem, o poder de Deus para transformar. Agora ele diz aqui uma coisa muito importante sobre o que eu estava ontem pela madrugada, ontem, sábado. Olhem, diz, página 11, tudo estava sob o controle para trazer o seu próprio gênero ou espécie. Gênero, lembre-se, para trazer. Quando ele colocou a semente na terra, a semente somente poderia sair ou brotar com o poder da vida que estava nela para transformá-la. De uma semente para uma planta, aquilo que ela era, o seu poder transformador. Agora, Deus pôs a semente aí com os potenciais que seriam o que ele disse que seriam esses potenciais. Enquanto ela se mantiver na sua categoria correta, verdadeira, será exatamente o que Deus disse que seria. Tinha que ser desse jeito, porque ele tinha feito assim, fez um canal. Para que tudo isso ficasse no seu canal, na sua linha da palavra, tinha que trazer exatamente o que a sua palavra disse que traria. Não se pode sair daí, está canalizado da forma correta, assim que com toda a confiança no seu próprio filho de que seria dessa forma. Então Deus disse, tudo está bem certo, assim que eu descansarei. Cada uma dessas sementes tem poder nela mesma para transformar-se na espécie que eu desejo que seja ou for. Isso é o que deve ser, porque eu dei a cada semente poder transformador para que produza. Lhe dei os seus potenciais para que produza exatamente aquilo que eu quero que seja. Então já chegaremos onde ele fala aí que veremos alguns. Quem foram os personagens que Deus usou e quem são os personagens que o diabo usou? Um é para transformar, ou seja, um poder transformador no escolhido. E olhem o outro já, agorinha mesmo. Deus nunca mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje que foi naquele tempo. Se Deus está determinado para fazer algo, Ele o fará, nada vai detê-lo, pará-lo, Ele vai fazer. Depois que tudo estava em ordem, Deus deixou isso, o inimigo entrou. Deus deu poder para transformar. Eu direi o nome deste fulano que tem poder, não para criar, senão para reticências. Ele tinha poder para deformar. Não para transformar. Tudo deformado é tomado algo do seu estado original. Se toma isso do seu estado original, escreve aí, o diabo é um deformador. Faz uns anos, patrulhando pelos campos de milho, observei que um galho tinha caído em cima de uma árvore de milho que tentava se endireitar por causa do peso do galho que tinha caído. Tinha se deformado. Vemos uma coisa amarrada no campo, algumas de vocês, uma trepadeira no campo. Vocês sabem, homens e mulheres, vocês usam um instrumento, vai com, nós chamamos, e corta ela, é um teçado. Porque se você cortar dos sulcos onde está o milho, do trecho, então a trepadeira sobe no milho e envolve ele tão enganosamente que é difícil que você perceba que já está envolvendo o milho e se fortalece mais e mais, puxando uma isa até que se deforma, sugando ele. Faz com que, deformando, fazem isso, os ministros fazem isso, os deformadores tentam pegar esse Filho de Deus e o tentam envolver na sua denominação, embrulhar na sua denominação, deformando-o
daquilo que ele era para uma outra coisa, ou seja, ainda é milho, mas é um milho deformado. Está envolvido com a trepadeira. Todos nós somos a imagem de Deus, mas alguns estão deformados como filho de Deus, que caminham contrariamente à sua palavra e à forma que ele nos proveu para caminhar. O mundo nos torce do caminho, nos puxa para ele e nos afasta desse caminho estreito, onde ele nos plantou para ser filhos e filhas de Deus. O pecado fez essa coisa maligna dos filhos e filhas de Deus, o deformador, parece algo estranho, mas isso foi o perverter, quer dizer, ser mudado, fazer algo diferente, mesmo que ainda seja a mesma semente, mas deformada. Agora, nós percebemos que esse deformador, e escreve Satanás, teve o mesmo tempo para deformar, tal como Deus teve para transformar. Ele plantou a sua semente, quero dizer, ele nunca plantou a sua semente no Jardim do Éden. Desde esse tempo, Satanás, escreve, teve 6.000 anos para deformar a semente de Deus, a palavra de Deus, deformando-a, fazendo algo diferente da primeira vez que Eva a escutou. Ele pegou ela com uma só frasezinha. Lembre-se, primeiramente Satanás citou a Escritura tão exatamente como pôde. Deus disse, não comereis de toda árvore que esteja no Jardim do Éden. Vê, não comereis de toda árvore. Lembre-se, Eva respondeu, sim, nós podemos comer de toda árvore, mas da árvore que está no meio do jardim, não devemos nem tocar nela. Agora observe, ele na sua mensagem, como ele torceu essa palavra só um pouquinho. Eva disse, Deus disse que no dia que fizéssemos isso, nesse dia morreríamos. Satanás disse, certamente não morrereis. Vês? Ele era um homem. Faz isto, vocês são ignorantes, não conhecem. O diabo falando com ela. Faz isso, vocês são ignorantes, não conhecem todas as coisas. Se tu participas disso, adquirirás conhecimento, saberás do bem e do mal, serás como Deus, e se participares da sabedoria que eu tenho. Eu conheço e tu não conheces. O ter sabedoria está bem, está certo, mas se a sabedoria contrária não é a correta, a sabedoria de Deus, sabedoria divina, torna-se sabedoria natural. A mim não me interessa quanta ciência tenhamos, quanta educação ou quanto mais, ou tudo isso é do diabo. Eu provarei para você, com a ajuda do Senhor, em poucos minutos. É do diabo. Civilização é do diabo. Eu acabo de pregar sobre isso. Toda a cultura no mundo, todos os poderes da ciência, tudo é do diabo. E aí do lado, e aí ele escreve sabedoria, educação, civilização, é como ele escreveu. Ou disse, Deus não mandou fazer hospitais nem escolas. Ele mandou pregar o Evangelho. Agora o diabo, vejam, 6.000 anos diz que ele teve deformando. Mas vejam, no fim, Deus vem para transformar-nos, no final. Ou seja, vem realizando essa obra desde o interior, o íntimo. Agora, vamos finalizar aqui. Diz, é o evangelho que ele pregou no jardim, o evangelho de sabedoria. Ele tomou esse conhecimento pervertido, contrário à palavra, à vontade e ao plano de Deus. Agora ele teve 6.000 anos para fazer exatamente o que Deus fez. Só que de uma forma pervertida. Ele levou o mesmo tempo para meter seu próprio Éden. Hoje ele tem um Éden aqui na terra. Está cheio de sabedoria e de conhecimento. Esse foi o seu evangelho no princípio. Conhecimento, sabedoria e ciência. Deus nunca proveu-se de tal coisa. Eu quero que você preste atenção por um minuto. Ele fez isso porque ele era homem com sabedoria mundana do mundo. Agora olhem aqui na página 10. Agora vejam aí que ele nos fala de uma pessoa que transforma e um que deforma. E um outro que deforma. Agora, para ele transformar, vejam no Éden, eles tinham que esperar que se fizesse carne para poder comer da árvore da vida. Ou seja, que estava numa etapa ou fase de provação. Agora, esse filho que iria nascer a Adão e Eva, o primeiro era Jesus, ou seria Jesus. Agora, olhem. Na página 10 ele diz... Agora o grande Criador encontrou lugar para o seu filho. Adão foi o primeiro filho de Deus que Deus criou, o primeiro filho que Deus criou. Jesus foi o único filho
engendrado, gerado na Virgem Maria, pela palavra o quê? Pela palavra falada. E ele escreve aí Adão, primeiro filho de Deus, encarnado na terra, foi engendrado ou gerado numa mulher. Adão na criação veio diretamente da mão de Deus. E aí está falando do primeiro Adão e do segundo Adão. E aqui do lado esquerdo escreve central de comando. Jesus foi o primeiro e único Filho de Deus engendrado ou gerado. Agora, na página 46, para ter uma base para isso aqui, diz: Jesus Cristo foi Deus manifestado, um Filho engendrado, um tabernáculo onde ele moraria. Nenhum homem viu Deus, o unigênito do Pai o declarou ou o mostrou. O próprio Deus construiu uma casa, um corpo para morar e desceu para que você pudesse tocá-lo. 1 de Timóteo 3,16. Sem contradição, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, visto pelos anjos, recebido na glória, vê? Você, sendo carne e ele sendo carne, podem ter companheirismo um com o outro, porque ele foi o atributo de amor. Deus é amor. Isso é correto. Isso é correto? É correto isso. Jesus foi o atributo do amor de Deus. Quando o atributo de amor foi mostrado que era o próprio Deus, todos os atributos que pertenciam a ele chegaram a ele. Tudo o que o Pai me deu virá a mim. Segura, certamente tinham que ser predestinados. Se não fosse assim, você não estaria lá. Isso é tudo. Certamente que sim, escreve. Filho engendrado, gerado. Agora aí ele diz, Jesus tinha espírito humano e divino. Ele viu ambos, diz, na cruz. Na mensagem já saiu o sol, que quando ele olhou, Deus viu a ambos, varão e fêmea. Jesus tinha espírito humano e divino. Como Adão, existiam dois espíritos, o masculino e o feminino. Agora, Jesus, quando nasce com os dois espíritos. É engendrado, gerado, e é varão e fêmea. E para ele se reproduzir, então, aí na cruz, veja que saiu sangue e água saíram. Aí, daí para frente, por diante, vamos falar com quase 2.000 anos, ele vem gerando filhos, espiritualmente ou no espiritual, através do novo nascimento, e vem ter muitos filhos. Agora, por que Jesus não podia ter filhos na terra? Porque a sua companheira estava nele. Ou busca quantos filhos ele teve na terra. Procure. Agora, ele é a pessoa que mais teve filhos, mas humanamente não teve, porque nele estava essa parte feminina, estava nele, consequentemente tinha sua companheira nele ou com ele. Agora, ele para ter um filho tem que se casar com a noiva para poder ter esse filho. E é gerado, esse filho palavra, através da palavra falada é gerado na igreja noiva, com a qual ele casa-se, e esse filho nasce. Esse é o primeiro filho que nasce para ele. Viram isso? E depois, então todos obteremos também a mesma coisa, porque tem que vir primeiro, tem que vir ou chegar. Oh, glória a Deus! Eu me regozijei nessa madrugada, ontem, porque aí eu vi, olha, o grandioso que esteve acontecendo no meio do povo. Agora, ele diz aqui numa outra mensagem, agora vejam, se a primeira vinda se cumpriu em forma simples, humilde, também a sua segunda vinda tem que se cumprir de uma forma simples. Esta é a mensagem bendita que vem no nome do Senhor, 2 de janeiro de 2004. E tem que ter suas diferentes etapas. Esse vai vir o Espírito Santo encarnado em um homem. Ora, esse homem tem que nascer primeiro, tem que nascer, ser um bebê, depois ser uma criança, depois ser um jovenzinho e depois ter o começo, o início do seu ministério. Agora tudo, vejam que é de uma forma normal, comum. Agora Deus já
Ou seja, através da palavra falada. Já no meio do povo, está esse filho no meio do povo. E depois, aí virá a cumprimento, depois da adoção do primeiro, vem a adoção dos outros. É um filho criado pela palavra falada, de um pequeno grupo da semente, diz nas eras, eu trouxe. Ele diz, olhem aqui, este aqui é na página 188, mas eu creio que no outro livro é na página 186, vamos ver. Essa aqui é 188. O primeiro filho Adão era a palavra semente falada de Deus. Lhe foi dada uma esposa para se reproduzir. Para isso foi-lhe dada a esposa para se reproduzir, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu através do cruzamento. Por causa dela, ele morreu. Segundo o filho Jesus, também uma palavra semente falada de Deus. Foi-lhe dada uma noiva, tal como foi para Adão. Mas antes que ele pudesse se casar com ela, ela também tinha caído ou caiu. Ela, como a esposa de Adão, foi colocada em prova para ver se creria na palavra de Deus e ter vida ou duvidar da palavra e morrer. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. Agora vamos parar aqui um momentinho, vamos parar por aqui um tempinho. Porque vejam, ela não reconheceu, mas vejam, nesta mensagem, vamos ver se eu trouxe ela. Sim, é nesta aqui. Ele fala aqui em 2 lugares. Este foi nos mistérios já cumpridos, o mistério no cumprimento e os mistérios que se cumprirão. E no livro dos selos, na página 134 em espanhol, diz: percebam vocês que quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar aquele que está no nosso meio, agorinha mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele for encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos, Rei de Reis e Senhor de Senhores. Lê essa porção aí. Tem que vir ou chegar o Espírito Santo encarnado no último dia para ser coroado, Rei de Reis e Senhor de Senhores. Porque um Espírito não pode ser coroado, tem que estar manifestado em carne. Agora passamos para a mensagem O Bom Pastor chamando e juntando suas ovelhas no último dia, 25 de julho de 2003. E ele lê essa escritura que eu acabo de ler e diz, ou seja, que vai ter um véu de carne. Ou seja, o mesmo que esteve na igreja de Eren se manifestou através de cada anjo mensageiro, assim como o anjo de Jeová esteve no meio do povo hebreu e se manifestou através de diversos profetas do Antigo Testamento, mas depois se fez carne e o conhecemos feito carne pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele lê novamente essa porção da página 136. E agora vai para 146, diz, ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem, ou seja, que é num tempo chave onde a manifestação plena do Espírito Santo vai ser cumprida, e isso será o que fará com que se cumpra a visão da carpa em toda a sua plenitude. Isso será com que se cumpra todo o programa divino depois que as ovelhas do último dia da Igreja do Senhor Jesus Cristo tenham sido reconhecidas, tenham sido recolhidas no aprisco do Senhor Jesus Cristo. E ele lê agora a página 254. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se nós acharmos esse homem, teremos conseguido onde é que o Espírito Santo estará encarnado no último dia, e através dele estará chamando e juntando as ovelhas do último dia. Ninguém poderá fazer esse trabalho a não ser o Espírito Santo através desse instrumento que ele terá no último dia. Agora vimos como é que o Espírito Santo estaria manifestado agora. Achando ele, olha o que a igreja então estaria fazendo. Isto foi na mensagem A Espada na Boca, agora que eu vou ler para vocês. Ele fala, a espada
de dois fios saindo da boca do Senhor na sua vinda. É a mensagem do Evangelho do Reino, é a mensagem das duas oliveiras sendo pregado, sendo falado. Essa é a espada do rei. Porque quando essa mensagem sai da boca do Senhor na sua vinda, seus santos o têm coroado como Rei de Reis, Senhor de Senhores, porque o têm reconhecido ou o reconheceram como a palavra encarnada em um homem. Como? Como é que eles o coroam? Reconhecendo-o. Aí é onde o coroa como Rei de Reis e Senhor de Senhores. É a igreja que faz isso. É a igreja que o coroa. O tem reconhecido como a palavra encarnada em um homem, ou tem reconhecido como o Senhor na sua segunda vinda em carne humana em um dos irmãos do povo de Deus. Assim é a forma em que o povo de Deus reconhecerá e coroará o Senhor na sua segunda vinda. E a mensagem do Senhor na sua segunda vinda, então, é a espada, a palavra do rei, porque já estará coroado como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Veja, quem coroa e aqueles que o coroam são os filhos de Deus e os escolhidos de Deus. Agora continua dizendo aqui, onde tínhamos parado, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará para Cristo uma noiva querida. Ela é uma virgem da sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo, nem dogma feito pelo homem. Por e através dos membros da noiva será cumprido tudo o que foi prometido por Deus ou de Deus que haveria de ser manifestado na virgem. E o que é que haveria de ser manifestado na virgem? O Filho. A palavra da promessa veio até para a Virgem Maria. A palavra da promessa através do arcanjo Gabriel veio para a Virgem Maria. Mas essa palavra de promessa era ele mesmo. Quem haveria de ser ou teria que ser manifestado? Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu durante esse tempo e cumpriu a sua própria palavra da promessa para a Virgem Maria. Para a Virgem. Foi o anjo quem tinha trazido a mensagem. Mas a mensagem do anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9:6. Durante esse tempo, ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito a respeito dele, porque ela aceitou a sua palavra. Vocês aceitaram essa palavra, vê? Os membros da noiva virgem o amarão e eles terão os seus potenciais, porque da sua cabeça e todo o poder lhe pertence. Eles são sujeitos a ele é sua cabeça, assim como os membros do nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Percebam a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada a não ser que primeiramente ele fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Essa harmonia agora haveria de existir entre o noivo e a noiva. Ele ensina para ela a sua palavra de vida. Ela recebe e nunca duvida dela, assim que nada pode danificá-la, nem mesmo a morte. Nunca duvida dela. Assim que ninguém pode danificá-la, nem mesmo a morte, porque se a semente fosse semeada, a água a trará novamente. Isso é o que ele no princípio. Agora, aí teve aumentando aí. Ontem, na sexta-feira, eu estive conversando com o Franklin, que ele tinha falado algo lá em casa, o Franklin, sobre as águas. Como o Espírito de Deus se movia sobre as águas no princípio. Agora, lembre-se que as águas representam nações, povos e línguas. Eu lembrava disso e dizia, olha, como é que agora Deus nos permitiu gravar tudo? E que fique tudo gravado. Até mesmo as conversas, as charlas e tudo que Deus vai nos dando, fica gravado. E depois de um estudo, Deus nos abre um pouquinho mais com base nas escrituras de tudo que foi falado aí. Mas isso que ele falou aí, do que ele se lembrou, isso tem tanta coisa nisso que vai se ir vendo isso como e o porquê o Espírito de Deus se movia suavemente sobre as águas. Agora depois ele separou as águas do sólido da terra, separou. Mas onde ele se movia? Era sobre as águas que ele se movia. Agora as águas também representam a palavra. E o que é que corre pela corrente sanguínea dos filhos e filhas de Deus? Correrão rios de água vida, diz ele. Portanto, onde é que estará percorrendo o Espírito Santo em cada escolhido? Por todo o corpo. Volta novamente o Espírito Santo para percorrer sobre as águas. Viram? Recolhe isso, por favor. Agora vejam. Ele diz,
Continua dizendo, a noiva tem a mente de Cristo, um pouquinho antes. Aqui está o segredo dessa coisa. Aí está o segredo. Agora ele vai falar o segredo disso. A palavra está na noiva. A palavra está na noiva. Então, onde é que ele vai se mover? Sobre a noiva. E vai mexer essa noiva, vai mexer esse feixe, esse galho. Aí vem esse filho. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que se faça com a palavra. Coroá-la. Ela realiza, faz o mandamento da palavra no seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito, chega a acontecer, assim como uma semente que é semeada e regada, chega na colheita madura, cumprindo o seu propósito ou razão. Os da noiva fazem somente a sua vontade. Ninguém pode fazer com que façam de outro jeito ou maneira. Se não tiverem o assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo a sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui no seu ministério terreno, assim que agora ele obra em e através da noiva. Ela sabe disso, porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem de se fazer. Mas ele agora cumprirá através da noiva aquela obra, e escreve aí em cima leão. Aquela obra que ele deixou para este tempo em particular. Ele não podia realizar isso porque a noiva estava nele. Entendem isso? Ele não poderia fazer isso. Estava nele, a noiva estava nele. Portanto, agora é o tempo dela realizar, fazer isso que ele não pôde realizar lá. É ela quem o faz, realiza. Agora mantenhamos-nos firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está aparecendo, até mesmo como a deles apareceu. Agora Josué significa a terra prometida do novo corpo. Vejam, está aparecendo. Para o mundo gentil está aparecendo a quinta dimensão. Para os escolhidos de Deus está aparecendo a sexta dimensão. A terra prometida do novo corpo. Nossa teofania está se aproximando. Estamos vendo ela. Ou seja, essa é a terra prometida hoje. Lá estava se aproximando. Olha, os anjos vieram dividir, e o rio dividia, e olhavam a terra prometida, tinha morte no meio. Temos a morte no meio, que é a grande tribulação, mas olhamos para a terra prometida do novo corpo. Não olhamos o Jordão, olhamos nossa terra, a que nós vamos possuir em dia. Essa terra que eu estou vendo aí, essa teofania é minha, essa terra é minha, e nós reclamamos ela desde aqui, daqui desta terra. Minha teofania está lá, e é minha, portanto eu vou conquistá-la. Já a estou conquistando, portanto é minha. Ninguém pode dizer que não é assim, desse jeito. É minha terra. E se é a minha terra, eu tenho o título para exigir o que é meu. Esta é a minha teofania. Aqui tenho o título. Aqui eu tenho o título, Senhor. Me dá a minha terra. Me dá, Senhor. Eu reclamo ela. Eu estou no tempo de reclamar. Pois então fale isso. Fale a palavra. Você tem o título na mão. Não seja tímido. Seja valente. Reclame aquilo que te pertence. Cura, regozijo, alegria, felicidade, prosperidade. Tudo está na terra prometida. Mas você tem o título. Agora mantenhamos-nos firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está aparecendo, até mesmo como a deles apareceu. Agora Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do último dia, que é o Espírito Santo, que virá até a igreja tal como Paulo veio como líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram, ficaram fiéis a Josué. Tem muitos Calebes aqui e nos diversos países. Mas vejam, lembrem-se que Deus tinha colocado Israel inicialmente como uma virgem juntamente com a sua palavra, mas eles desejavam algo diferente, assim como também a igreja do último dia. Prestem atenção em como é que Deus não moveu Israel, não a deixou entrar na terra prometida até que fosse
no seu próprio tempo designado. E assim, Senhor, é neste tempo. Tudo tem um tempo. Agora, o povo poderia ter colocado uma exigência sobre Josué. O líder dizendo, a terra é nossa, vencemos para tomá-la. Josué, tu estás terminado, finalizado. Melhor perdeste tua comissão. Não tens o poder que tinhas antes, que antes tivestes. Antes ouvias de Deus e conhecias a vontade de Deus e atuavas de uma forma eficaz. Algo está ruim contigo. Mas Josué era um profeta enviado por Deus e ele conhecia as promessas de Deus. E nelas ele esperava ou aguardava. Ele esperava até obter uma decisão clara e definitiva de Deus. E quando chegou o tempo para se mover ou mexer, Deus o colocou na direção inteira. Colocou a direção inteira nas mãos de Josué. Colocou a direção inteira nas mãos de Josué porque ele tinha ficado com a palavra. Deus poderia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim se repetirá neste último dia. O mesmo problema, as mesmas exigências, porque sempre aconteceu assim todas as saídas. Agora, onde nós paramos aqui, é aí onde ele diz, demonstrar as personagens e tudo isso, quem tinha operado mal, agido mal, porque não pense que isso fica aí tapado, escondido, até mesmo as intenções, os pensamentos, as ações, os casos pré-fabricados e tudo isso vai sair à luz, tudo isso, cedo ou tarde, vai sair à luz. E no final, vejam, ele diz, mais ou menos como, porque ele vem falando de uma mensagem que falaria de tudo isso. Ele diz mais ou menos como nas eras e como os selos. Algo assim nós podemos trazer no finalzinho de tudo e poderemos então mostrar todas essas coisas maravilhosas que estiveram acontecendo. Em palavras mais claras, poderemos então dar a conhecer para todos a história completa da era messiânica até onde chegamos. Bom, isso será algo maravilhoso. Eu não sei como há de acontecer isso, mas certamente será tal como aconteceu, como foi dado a acontecer as 7 eras da igreja e como foi dado a conhecer os selos, a revelação dos selos, tal como isso. Agora, o que é que está Deus fazendo hoje? Está dando a conhecer tudo, olhem, e sem percebermos, sem darmos conta, tudo está ficando em livros, tudo está ficando gravado. É por isso que é importante dizer o que dizem as fitas. É a mesma coisa que no tempo do irmão Branham, é a mesma coisa como no tempo do irmão William, e neste tempo é a mesma coisa. Não se pode pegar o que se está falando e colocar a interpretação disso, daquilo que se quis dizer aí. O que se quis dizer aí é isso que está aí. E assim aconteceu no tempo desse poderoso, que esse poderoso mensageiro nos trouxe a mensagem. Por isso que ele dizia, estão as fitas, levem a mensagem tal como ela está, não ficam acrescentando nem tirando. Por quê? Porque quando viesse isso a cumprimento, isso que ele trouxe, viesse a cumprimento, se desviassem, desvirtuassem isso, ia passar por cima do que ele trouxe, ou em branco. Então iriam ficar com a interpretação daquilo que eles pensaram que o Dr. William Sodom tinha dito na sua mensagem. Não, é que era assim, ele falou assim. E aí tu estás acrescentando, não, isso ele não quer dizer isso, já estás tirando. É por isso que a gente deve ser fiel a ele em tudo isso, e neste tempo, muito mais ainda neste tempo. É o que ele está trazendo, olhem, está colocando tudinho tão fácil para os escolhidos, porque para aquele que não tem essa mente de Cristo, pode ver isso e não vê nada, mas tudo está tão bem colocado. Aí está a palavra sendo colocada direito, bem. Está bem servida em bandeja de prata, como se diz o alimento. Está servido em bandeja de prata para que caia bem, faça bem para o estômago. Está bem digerida essa palavra. Palavra, mensagem sólida, maná sólido, mas bem esmiuçadinho. Damos graças a Deus por esse Filho Palavra que esteve trazendo toda essa revelação, e é o Espírito Santo quem realiza isso. O homem não é ninguém. O que está no homem é o grande, e esse é quem está fazendo essa obra. Assim, dessa forma em que Deus já o teve predestinado, já predestinou desde antes da fundação do mundo. Tudo normalmente comum do povo, assim que filhos e filhas de Deus, continuemos conquistando nossa terra, que é nossa, nos pertence. E não há quem as tire de nós. Assim que, em frente servindo ao Senhor, todos os dias de vossas vidas com temor e tremor, conscientes que já nos resta pouco tempo. O importante é que identificamos essa palavra como mãe, como a mãe. Uma só mais uma e já. Tem um lugar aqui no livro de citações
Vamos ver. Por aqui é na página das letras, das letrinhas. Vamos ver aqui, está do lado daqui. Tem um lugar onde ele fala. Olha aqui, a 9b, a página, parágrafo 84, 9b. E se a natureza proveu uma forma para que o menino conheça sua mãe, da qual ele nasceu, quanto mais um filho de Deus que é nascido pelo Espírito de Deus. Ele conhece a sua mãe. Ele conhece porque nasceu da palavra e compreende, e entende, compreende a palavra. Coloque-o num lugar estranho e ele certamente estará fora de lugar. Fora de lugar. Ele sairá daí tão breve quando ele possa. E olha, ele escreve, a mãe é igual à palavra. A palavra é igual à mãe. Escreve do lado. Agora, olhem, tem outro lugar aqui. Também. Vamos ver. Esse já é a última. E já, olhem, na 1282 diz, nós não somos luteranos, não somos wesleyanos, também não somos pentecostais. Temos que ser os filhos desta era, através da prenhez da palavra, da gravidez da palavra, para parir um filho desta era, o filho semente. E em cima escreve, filho da era da palavra igual, o filho semente. E desenhe uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Onde? Na era da pedra angular, o filho semente. O filho da era da palavra é igual o filho semente. Vamos colocar esse tema para este momento. O filho da palavra, o filho da era da palavra é igual o filho semente. Que Deus os abençoe e guarde. E é um alívio. A gente sente quando se dá algo ou dá algo que Deus trouxe, porque depois vem mais coisas. E Deus nos continua alimentando e dando a conhecer aquilo que Deus está fazendo neste tempo. Que Deus os guarde, Deus os abençoe e nos ajude a estar sempre alinhado com a palavra e que Ele seja quem nos cinge e que esteja sempre conosco e que quando falemos o que Ele deseja que falemos, e quando a gente se cale, nos calemos para que a gente não fale aquilo que Ele quer que não se fale, mas aquilo que o povo precisa, necessita, isso que se fale sem limitações, isso para que continue nos dando este poder transformador em nossas vidas. Ele continue nos transformando o tempo todo e não deformando. Não escute coisas do inimigo deformador. Se você prestar atenção nisso, lembre-se que você começará a deformá-lo. Vai começar a deformá-lo. Isso é muito, muito perigoso. Sempre eu falei isso, tenho falado isso. Não preste atenção ao deformador, e já sabemos quem é ele, o diabo. Bem melhor, preste ouvidos ao transformador, que é o Espírito Santo neste tempo final. Deus os guarde, Deus os abençoe. Já estamos. Olha, sobrou esse aqui, pendente, faltando. Aqui tem um lugar, mas deixaremos para um outro momento, ocasião. Eu trouxe por acaso, mas é que tem um lugar aqui onde fala da palavra, do atributo. Bom, vamos lê-lo. Vamos lê-lo. Página 14 diz: perceba agora o seu atributo. Então, o atributo, então o atributo foi, primeiro, Deus, o pensamento, o atributo. Todo o próprio atributo mesmo é um, sem ser expressado. Então, quando ele expressou pela segunda vez, então o Senhor, a palavra. Secundariamente a palavra. Então ele se fez a palavra, Aqui ele escreve pensamento, atributo, sétima dimensão. Palavra, expressão, sexta dimensão. Agora vamos para o terceiro. Então a palavra foi feita carne e habitou entre nós, São João, o primeiro capítulo e o primeiro versículo. E então escreve carne, matéria. Primeira a terceira dimensão. Agora,
Agora, isto é no princípio, diz, mas antes do eterno. Perceba, no princípio era a palavra, quando o tempo começou, era a palavra, mas antes de que fosse palavra, era um atributo, um pensamento. Então, foi expressado, foi palavra, vejam, durante toda a dispensação da graça, aí foi falada essa palavra, e depois, no finalzinho, foi falada a palavra sobre essa virgem. Então foi expressado. No princípio era a expressão da palavra. Agora estamos chegando onde Melquisedeque está. E isso é essa pessoa misteriosa. No princípio era o verbo era com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo foi feito carne e habitou entre nós. Guardem isso aí agora, percebam. Seu primeiro ser foi Espírito, Deus, sobrenatural, e escreve pilar de fogo. Muito bem, o grande eterno, ou eternal, segundo ele começou a formar-se a si mesmo para a carne em uma teofania, se chama a palavra um corpo. Então, este é o estado em que ele está quando ele encontrou-se com Abraão. Chamava-se Melquisedeque, ele estava na forma de teofania. E escreve Melquisedeque, teofania. Ele era a palavra, uma teofania, algo que não se poderia ver. Poderia estar aqui mesmo, agorinha mesmo, e ainda não se poderia ver. Poderia estar aqui mesmo agora. O que nós falamos no princípio. Exatamente como a televisão, que está numa outra dimensão. As pessoas estão passando por esse quarto agora cantando. Também tem cores, mas o seu ser eterno está sujeito a 5 sentidos. E você está sujeito ao que a vista ficou limitada para ver. Mas existe outra dimensão que pode ser vista por uma transformação pela televisão. Agora foi o Espírito Santo no meio da igreja, mas não o poderiam ver, o podiam ver. Não podiam ter companheirismo com ele. Esteve através ou pela igreja durante as 7 eras da igreja. Por isso que dizia, quando esse Espírito Santo, o que temos para poder ter companheirismo com esse Espírito Santo? O que ele falou aí, quando se encarne na pessoa de Jesus Cristo, aí então teríamos o companheirismo do Espírito Santo encarnado em um homem. Antes não se poderia ter esse companheirismo. Agora aí estava Melquisedeque com Abraão, aquele que recebeu pão e vinho. Veja, ele lhe deu aí a Santa Ceia. Portanto, neste tempo final, o que Melquisedeque estaria dando, Elohim, para seus filhos? A Santa Ceia, o maná escondido, a palavra transformadora, a qual dia a dia nos está o quê? Transformando. Não foi através da palavra e em torno da palavra que Abraão e Sara foram rejuvenescidos? Ora, então esse maná que ele estava servindo, Melquisedeque estava servindo, era um poder transformador. E esse poder transformador é o que hoje Elohim está nos dando, está dando a conhecer aos seus filhos e nos está transformando de dentro para fora. Quando ele diz, não é em vão o cabelo branco se irá. Ora, nós estamos comendo esse poder transformador. As rugas cessarão, tudo será mudado em um momento. Glória a Deus. Bendito o Senhor para sempre. É o Filho semente e o Filho palavra. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Já nos veremos agora em mesmo às 10 para continuar esta linha ou esta direção, o que é a palavra transformadora em cada um de seus filhos, em cada um de nós. E que nos está transformando dia a dia. E algum dia iremos. Valeu a pena esse alimento. É tão bom que, olhem, já temos tantos anos e olharemos para o calendário. Olha, mas já tem tanto anos, já não são 40 dias só daquilo que Elias comeu. Agora já é algo eterno. 1000 anos. Olha, ainda igualzinho. Não saiu uma ruga. Um cabelo branco. Esse é o poder transformador que ele esteve nos dando e que agora vemos os resultados. Assim que não fique preocupado. Vale a pena seguir com lutas, com situações, para não falar problemas. Mas se a gente falar com situações, com pessoas que nos perseguem, olha, até mesmo com o aperto que vai vir, que sabemos que vai vir ou chegar, nada nos pode separar desta bênção tão grande que Deus no final vai nos dar. Assim que vale a pena sofrer, vale a pena lutar por tudo que Deus vai nos dar. Pois, olha, isso seria um grãozinho de areia, sendo comparado com tudo aquilo que Deus tem para nós. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde, valentes guerreiros do Filho de Davi neste tempo final. Com esse Filho palavra. Que Deus os guarde e os abençoe até às 10 da manhã, se Deus quiser. Agorinha mesmo estaremos
seguindo. Não teríamos nem tempo para isto aqui. De tanta gente que estará chegando, ouvindo. Olhem como é que o mundo está. E cada vez vai ficar, a coisa vai ficando pior. Olhem, já tem quantos dias de depressão? Porque é uma depressão isso que está acontecendo na América do Norte. Creio que são os dias que mais, o tempo que mais se estendeu de um fechamento, shutdown, assim. E o irmão Branham disse que vem uma depressão. Um aperto, tudo isso. Uma escassez, não apenas de pão, senão pela palavra, mas também na parte humana e na parte do reino dos gentios, tudo vai caindo, sendo picado, porque aí é onde essa pedra de mãos ferirá na cabeça dessa imagem que o rei Nabucodonosor viu, onde a pedra não cortada por mãos fere nos pés de ferro de barro cozido e esmiuça, que é a etapa onde nós estamos agora, no reino dos gentios. Porque a igreja noiva está na etapa de ouro, na era de pedra angular, mas o reino gentil está nessa etapa dos pés de ferro de barro cozido. Essa segunda etapa. A primeira etapa foi no tempo de Jesus e agora estamos na segunda etapa desse Império Romano. Agora tudo vai indo, vai entrando e sendo estabelecido esse reino pela palavra falada. Olhem, se falou umas palavras lá na Bolívia faz um ano. E uma irmã me enviou ontem, creio que foi no dia, foi ontem ou na sexta-feira, quando assumiu o poder, já o novo presidente assumiu o poder na Bolívia. E ela me enviou, isso foi, olhem, no dia 10 de outubro, isso é outubro de 2024. 10, no dia 20 de outubro de 2024. Lá em Santa Cruz, Bolívia. E olhem, agora em 2000, quando foram as eleições de lá, foi em outubro, no finalzinho de outubro, por aí. Olhem, um ano depois, mas olhem as palavras que eu falei lá, que a Bolívia seja libertada de toda coisa contrária à política religiosa, toda doença e toda coisa. A Bolívia seja diante de Deus um exemplo para o mundo, que vejam que são obedientes e que quando Deus fala, eles se humilham. Isso faz um ano, isso. E vejam, o povo boliviano aí fez uma boa eleição ou escolha com este presidente. E já quer ter boas relações com Israel também. E tudo isso é fruto da palavra falada. E cada vez vai se ir vendo coisas que se falem e que vão se cumprir. Como a Venezuela que vai ser libertada. Isso está quase para acontecer, de alguma forma vai acontecer. E se Deus tem que mover a potência maior para fazer isso, vejam, aí está se movendo, se mexendo para isso que foi falado. De alguma forma vai sair. Agora, tudo isso nós vigiamos, porque o que se está fazendo é essa manifestação dos anjos ceifadores, o ministério de Moisés e Elias, onde eles estão realizando, fazendo essa obra, porque Elias é um mensageiro para todas as nações, o ministério de Elias. E está o ministério de Moisés, o ministério dispensacional. Cobre, abarca toda a dispensação, o mensageiro para os hebreus. Bom, que Deus os guarde e os abençoe, e já nos vemos agora mesmo. Até logo, Deus os abençoe. Um bom apetite pelo alimento espiritual e um bom apetite pelo alimento físico. Hoje, como que vieram preparados. Não houve ninguém aí um pouco mareado. Que domingo tinha alguém que estava tonto, eu vou caindo. Bom, mas sempre é bom colocar algo, tem que tomar alguma coisa, porque por causa das madrugadas assim, a tensão, né? Também mais. Que Deus nos mantenha fortes, saudáveis, sadios, e sempre colocar algo no estômago, porque ficar de pé nesta hora não é, muitos não estão acostumados, certamente com isso, podem ficar tontos por algo, abaixo o açúcar, alguma coisa assim, tem que ter cuidado, não vão cair. Melhor, não queremos isso, bem melhor. O que queremos é ter esse companheirismo aqui durante esses minutos e assim poder ver-nos, saudar-nos
bem de perto e poder desfrutar daquilo que Deus está nos trazendo. E já chegará o momento onde não nos separaremos nunca. E agora, onde quer que esse cavaleiro vá ou for, vocês vão. Estaremos saindo nessa próxima semana, fazendo uma viagenzinha aí, um pouquinho forte ou difícil. Vamos para o Equador, do Equador passamos para o Peru, do Peru passamos para o Chile, no Chile vamos estar em vários lugares, no centro-norte, por aí depois vamos para o sul, lá em Concepción, no último domingo e depois voltamos, mas são como 10 dias ou mais, onde estaremos, quase todos os dias estaremos falando, no Panamá, vamos estar também no Panamá, começamos com o Panamá, tendo uma atividade, chegamos pela manhã, começamos pelo Panamá, aí temos a atividade na noite, pegamos um voo na noite, e na noite pegamos um voo para o Equador. Depois temos uma atividade na sexta-feira, no sábado, domingo. Depois na segunda viajamos para o Peru. No Peru temos uma atividade numa terça-feira. Depois no outro dia saímos para o Chile. Lá tem atividade na quarta com Patrício. Lá depois na quinta-feira estamos no Paraíso. Sexta-feira no Paraíso. Na manhã, pela tarde viajamos para Concepción. No sábado tem reunião, domingo também. Pela noite voltamos para cá. Já? Eu nem fui, já estou. Mas, assim como a gente vai, voltamos, regressamos melhor. Porque é a palavra que nos sustenta e é a que nos dá forças para continuar, seguir, e Deus permitiu que a terceira etapa viaje. Porque a terceira etapa é o sétimo selo, e o sétimo selo é o anjo que era diferente dos outros. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos, e lhes dê a mesma força e poder que o anjo deu para Daniel lá, a mesma força que também deu para João. E em João, estamos representados em João, e também Daniel. E ele diz que me fortaleceu, que esse toque divino toque em cada filho de Deus e no instrumento também, para que lhes dê força para todos, para continuar em frente rumo à terra prometida do novo corpo. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Amém. Eu os amo muito de coração, com sinceridade de coração. Os amo, e o mesmo que eu desejo para mim, também desejo para vocês. Amém. Deus os abençoe.